Essas pesquisas, elas, né, aqui no Brasil, antigamente a gente tinha os veículos de comunicação que contratavam as pesquisas, né? Então a gente tinha a Folha, a Rede Globo, as confederações também do comércio, do transporte, elas iam contratando essas pesquisas com a justificativa de que os veículos de comunicação precisavam de notícia e as confederações precisavam de uma informação mais adequada para que o seu setor, seja o comércio, seja o transporte, enfim, outros setores, pudessem tomar medidas que coubessem ali conforme as eleições estavam se encaminhando. Hoje a gente vive no Brasil um ambiente onde os bancos e as corretoras é que contratam essas pesquisas. E isso tem um significado. A gente teve um episódio aqui no MBL recente, coisa de 30 dias atrás, uma pesquisa contratada pela XP que não incluiu o nome do Arthur para o governo de São Paulo, na época que o Arthur era pré-candidato ao governo de São Paulo e vinha pontuando nas pesquisas. Então, isso quer dizer que as pesquisas elas são, nesse ambiente bancário, utilizadas não para um consumo próprio, mas para consumo dos seus clientes. Porque se as pesquisas fossem contratadas, essa de hoje, por exemplo, foi contratada pelo Banco Genial, que eu acho que era uma corretora que virou banco. Essa é uma que, se fosse para que o banco pudesse discutir com o seu conselho, ou mesmo com seus principais clientes e acionistas e tal, não tinha muita razão para que essas pesquisas fossem divulgadas, sobretudo na quantidade e velocidade que elas são divulgadas. Então, obviamente, essas pesquisas são utilizadas para fins comerciais, apesar delas serem registradas no TSE, cumprem lá toda a regulamentação das pesquisas. Em tese, qualquer um pode contratar uma pesquisa, desde que faça esse registro no TSE e cumpra lá as exigências para dar alguma legitimidade a essa pesquisa. Mas eu sempre fico com o pé atrás, porque quando você usa uma pesquisa eleitoral para fins comerciais, obviamente o banco ou a corretora ela é cliente de um instituto. E o cliente ele tem algum objetivo, algum interesse, e o instituto, como fornecedor, ele tem interesse em agradar o seu cliente. E aí muita gente fala, não, mas os institutos são isentos, são tradicionais e tal. E aí a gente lembra da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, onde toda a dívida que deu default, que não foi paga e que criou essa crise mundial, era certificada pelas grandes empresas de risco, que até hoje, inclusive, são consideradas referências na análise de risco. Então, assim, esse papo, para mim, não cola, né? Não é simplesmente porque você tem lá pessoas renomadas, etc., que você pode dar credibilidade irrestrita para o Instituto. Não é por aí. É uma relação comercial. Sendo uma relação comercial, em geral, tem um viés, né? E aí, nesse caso, eu até gostaria de conhecer mais a fundo as operações que essas empresas fazem e a análise que são passadas para os clientes com base nessas pesquisas para entender que tipo de produto é oferecido para esses clientes com base nessas pesquisas. Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Fazendo essa ressalva, é o que a gente tem para consumir né, no sentido de informação sobre expectativas para a eleição de 22. Eu, Ricardo, acho que está muito cedo ainda para que a gente possa cravar que as informações que estão saindo, e aí, enfim, independente delas estarem ali com uma mão mais forte a favor do Lula ou uma mão mais forte a favor do Bolsonaro, eu acho que é muito cedo. Se a gente olhar a pesquisa espontânea, as respostas espontâneas para presidente da República, o índice de pessoas que não têm uma resposta de bate-pronto é muito alto, o que demonstra, assim, um desinteresse. Assim, as pessoas não estão muito ligadas nisso agora. Isso vai acontecer mais para frente. E aí a gente tem que, né, ponderar essas respostas, esses resultados que a gente tem disponível hoje com uma certa tranquilidade e tentar relacionar isso com os fatos políticos que a gente vê acontecer. Acho que é por aí que a gente deve fazer essa análise.